Alô pessoal, muito boa noite. Aqui estamos para mais uma apresentação do Show Mais. E pasmem, senhoras e senhores, o programa desta noite leva o número espetacular de PGM, conforme a gente chama o programa aqui, é uma abreviatura, PGM de programa número 2000, prestem atenção, programa número 2932. É programa que não acaba mais e nós estamos completamos, aliás, do último dia, 1º de abril, 15 longos e deliciosos anos no ar. Uma década e meia de Show Mais. Graças também à participação ativa dos telespectadores da TV Mais. As plataformas continuam se ampliando. Você pode participar, olha, presta atenção, pelo www.n7.abc.br. Tem também o contato@tvmaisabc.com.br. Estou lendo aqui também como vocês. E vocês podem assistir também bem lentamente, que tem muitos programas que não dá tempo de ler nada, eles tiram. Assista também pelo facebook.com/tvmaisabc. O tema desta noite é interessantíssimo, é inteligência emocional. E nós vamos saber, entre outras coisas, a importância da inteligência emocional e o que é a inteligência emocional e para que serve também. Eu pediria uma salva de palmas para o convidado desta noite, é o coach Flávio Marini. Obrigado. Ô Flávio, muito boa noite, muitíssimo obrigado por ter vindo. Boa noite, Darcio. Boa noite muito a todos. Grande. Obrigado. O que é inteligência emocional, Flávio? Bom, inteligência emocional, Darcio, é um conceito que foi bem estabelecido ali a partir no final da década de 90, principalmente pelo Dr. Daniel Goleman, quando ele lança um livro que é o Inteligência Emocional e ele traz um conceito de que existia algo a mais do que só a inteligência mesmo cognitiva, o QI, o famoso QI, né? Tá. Que nós já fizemos alguns testes aí. Que é um coeficiente, né? Coeficiente de inteligência. Fazer os testes na década de 80, eu lembro que eu fiz na escola para ver qual o seu ficar QI. Todo mundo apavorado com o resultado. Exatamente. Nos Estados Unidos, que é o IQ, nossa, Exatamente. Aquilo arrasou. Exatamente, e todo mundo ficava ali, meu Deus, será que o meu nível de inteligência é suficiente e tal? Ou será que eu sou burro? Será que eu sou burro? Tem um julgamento por isso, né? E no final da década de 90 ali, o Dr. Daniel Goleman trouxe e falou assim, pô, mas será que é só o QI mesmo, só a inteligência, né, cognitiva que leva as pessoas ao sucesso, leva as pessoas a serem grandes líderes, a grandes pessoas com sucesso nas suas carreiras e até na sua vida pessoal? Ou tem algo mais? Exatamente, essa Aí é a pergunta. Ele pegou uma lupa, o chapeuzinho de Sherlock, foi ali. Né? Exatamente. E ele foi compilando alguns estudos que já existiam e ele aprofundou muito nisso e foi descobrir que as nossas emoções e como a gente lida com as nossas emoções é que levam a gente para o próximo patamar, para o próximo nível na nossa carreira profissional, na nossa vida pessoal, enfim, leva a gente para o nosso patamar de sucesso. Eu já havia conversado com você no final do programa, quem nos acompanha sabe, tem sempre uma frase de efeito. Exato. A de hoje eu vou até me adiantar, porque eu tenho uma pergunta que eu quero fazer na esteira dessa frase, que é de autor desconhecido, viu gente? A inteligência emocional consiste em pensar 2 vezes antes de falar uma. Então ela nasce, ela bruta em indivíduos precavidos, em indivíduos experientes. Fala, não vou falar isso, que seríamos, para fazer uma analogia, um jogo de bilhar. Eu jogo na bola amarela para pegar a marrom que está desse outro lado aqui. É isso, é ficar na moita, esperar o outro se comprometer? Bom, até uma parte estava ok, né? Depois abacalhou tudo. Não, tá ótimo. A gente não precisa ficar na moita e deixar o outro se comprometer, mas essa frase é muito boa mesmo, que você colocou, que é ouvir, pensar 2 vezes antes de eu falar uma. É ser precavido, sim, é você respirar antes. O Dr. Daniel Goleman fala bastante nessa obra dele sobre o que nossas avós, nossas mães sempre falam assim, tá nervoso? Conta até 10, para não fazer uma besteira. Uhum. Então existe uma... a gente tem uma boca só e 2 orelhas. Exato. Ouça mais do que fale. Exatamente. Então, quando falam assim, ó, respira para não tomar uma atitude precipitada,
A ideia é exatamente essa, existe uma explicação fisiológica, né? Existe uma glândula lá no nosso cérebro, a amígdala, não é essa aqui, né? A amígdala, tem a amígdala lá no cérebro, que é por onde passam o primeiro filtro de emoções. Então, por exemplo, nós estamos aqui ou você está no trânsito e acontece um acidente de trânsito. Pum, bateram no seu carro. As pessoas ficam nervosas e podem Descem xingando, já dá um chute no carro do outro. E aí já descamba tudo, aí né? já é um bafafá danado. Falta de inteligência emocional. Então, quando a mãe, a avó falam assim, aconteceu uma coisa, respira, conta até 10. É o tempo do filtro da amígdala, ela soltar e você passa por outros filtros no seu cérebro. Ah, eu tenho uma notícia boa e outra ruim. Qual que você prefere primeiro? Exato. A pessoa já fica... Respira. Vamos pela ruim. Vamos pela ruim. Pela ruim. Que aí eu me preparo, eu pra sinto... receber a boa, e a boa depois serve de sedativo, né? Exato. Isso é um sedativo, uma recompensa, um docinho no final, né, do amargo. E aí você fica um pouco mais tranquilo. É exatamente isso. A inteligência emocional fala sobre você saber gerenciar suas emoções e não sair fazendo coisas precipitadas e podendo até comprometer você e as outras pessoas que estão envolvidas. E depois, Flávio, vem sempre o arrependimento, quem fala muito, né? Você é capaz de ofender uma pessoa nas entrelinhas ou mesmo diretamente, fica uma coisa tão desagradável, você perde pontos. Perde pontos. Você fala, por que eu não calei essa boca? Ou por que eu não respirei e falei uma outra coisa? Você fica remoendo aquele negócio. Perfeito. Pô, devia ter falado outra coisa, né? Quantas vezes a gente já falou uma coisa e falou assim, puta, não devia ter falado aquilo, devia ter falado uma outra coisa que não é essa. Agora pensando melhor, eu devia ter tido uma outra atitude. No exemplo que você citou de uma batida de carro, a batida já aconteceu mesmo. Exato. Não é? É que talvez algumas pessoas não fazem seguro, ficam nervosas, como é que eu vou pagar isso? Você vai me pagar, eu não te pago, paga já, não quero cheque, vamos no banco. Aí arma um salseiro da gota serena, né? É exatamente isso. Porque essa glândula aí, eu acho que se ela desliga, avacalha o papo, viu? Não pode desligar. Com perdão da gíria. Não pode assim, não vai avacalhar mesmo. Não pode desligar, mas ela tem um papel muito importante. Mas ela retém e se você segura a emoção ali, é um sensor. Se ela segura, você reage automaticamente daquele jeito que está. Então, outro dia aconteceu comigo uma situação de bater o carro. Faz um mês mais ou menos. Eu estava indo buscar meus filhos na escola, né? E saí, me distraí, realmente me distraí e, bum, eu bati o carro. Você bateu. Foi uma encostada no carro da frente. O rapaz desceu um pouco exaltado, eu desci e falei assim, oba! Ele falou, como assim, oba? Peraí, você bateu no meu carro. Eu falei, oba, tá tudo bem com você e tá tudo bem comigo. Ninguém se machucou. Falei, carro a gente manda consertar. Fica tranquilo que eu tenho seguro. Vamos assim, ó, pode pegar os dados, tá tudo certo. E ele se acalmou. Eu falei, fica tranquilo. Que bom que não aconteceu nada, né? Então nós trabalhamos aí, pô, vou ver o lado bom da coisa. Sabe aquela coisa? Vou ver o lado bom da coisa. Porque você acaba, o autocontroller, digamos assim, né? A pessoa que tem o autocontrole, acaba controlando o outro também. Exato. Tem uma outra frase feia de efeito, é gíria pura, na manha do gato. Na manha do gato, é isso. Não é? Vai na manha do gato. Vai na manha do gato. Você já desarmou o cara. Exato. Ele ia falar o quê depois que você foi tão gentil? Falou, oba, que bom que não aconteceu nada com você, nem comigo. Estamos bem, fisicamente está tudo bem. Né? Não preciso brigar, o rapaz desceu na calma, né? Claro, tá tudo bem. Claro. Acidentes acontecem e tudo bem, vamos embora, né? Estragou muito o carro, agora estou interessado. Deu uma estragadinha, né? Eu tive que ouvir da esposa depois, né? Mas tá tudo bem. É que você perde pontos no seguro. Né? Você perde ponto de seguro, a mulher dá uma bronca, fala, você está distraído, né? Mas está tudo bem, está tudo em ordem. Graças a Deus não aconteceu nada com ninguém, que é o mais Agora, importante. isso vem, o Flávio, vem com o tempo também, né? Eu acho que um jovem de 16, 17, 18 anos, a não ser que seja de nascença, o cara tem no DNA dele, né? Essa paz, essa tranquilidade, esse autocontrole, essa coerência, mas não é a grosso modo, né? Não é a grosso modo. É lógico que a gente desenvolve isso, essa resiliência, essa calma com a maturidade, com certeza. Mas hoje é muito importante as pessoas já começarem a procurar, porque dá para você desenvolver desde os pequenos. Hoje em dia, existem programas de inteligência emocional já para as crianças. Então, específicos para crianças, para que elas comecem a crescer pessoas
mais empáticas. Um dos pilares da inteligência emocional é a empatia. O outro é a habilidade social, é a comunicação, é entender o outro melhor, é ouvir melhor, perceber o outro. É a autoliderança, é você conseguir... A autoliderança é você dar uma ordem para você e você mesmo cumprir. Tá. Sabe aquela história de amanhã eu começo minha academia. Aí você fala assim, não, amanhã não. Daí você acorda, eu vou começar amanhã, deixa para segunda-feira que vem, né? Sempre a gente vai adiando. Então, você não cumpre com aquilo, você procrastina. Então, a autoliderança é quando você dá ordem, né, e consegue. E também o autoconhecimento. O que eu sou bom? O que eu não sou tão bom assim, que sou ruim? Reconhecer os defeitos é muito importante. Reconhecer os defeitos. Então, desde pequeno, hoje já se fala em preparar a inteligência emocional desde os pequenos. Quando chega na idade de 16, 17 anos, é muito bom para a época de vestibular, primeiro emprego, os primeiros desafios. Quem tem uma boa inteligência emocional está preparado, vai conseguir se inserir bem no mercado de trabalho e ir em frente. A gente nota em determinadas crianças que elas exageram quando ficam nervosas. Você nota que tem algo no pitô da aeronave não está muito legal. Não está meio desregulado. Está meio desregulado. Isso. E deve-se agir prontamente, né? Sim, deve-se agir prontamente e também dar o exemplo. Então, a criança ela vai pegar os pais ali, os avós, os tios como exemplo. Então, você sendo um adulto com boa inteligência emocional, você já vai transmitir isso também para as crianças que estão em volta de você. Agora, a gente falou que quase que na totalidade isso vem com a maturidade, mas tem muita pessoa com uma certa idade avançada que também perde as estribeiras. Sim. Deixa ele, a vida toda ele foi assim, não vai mudar agora. Exato. São os comentários que fazem, principalmente as sogras, né? Principalmente as sogras. Existe um nome aí, uma brincadeira também, que é um gabrielismo, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Eu sempre fui pavio curto, então vou ser assim a vida inteira. Não, dá para mudar, viu? E é legal mudar. É bacana você ter o entendimento sobre isso. Falar, pô, eu posso mudar? O que eu ganho em mudar em aumentar minha inteligência emocional e mudar meu comportamento? Sabe por quê, gente? Porque na hora parece que é tão importante uma discussão, você ganhar um papo, você sobrepor outra pessoa, mas daí 5 minutos não valeu nada, não quer dizer nada. Aliás, não é nada. Exatamente. A não ser a vergonha que você passa com você mesmo, né? Você fala, mas que... Às vezes você quer ganhar na marra uma discussão, colocar a sua opinião sobre a do outro, né? Isso também mostra que está faltando inteligência emocional. É muito mais interessante você entender a opinião do outro, e mesmo que sejam opiniões divergentes, claro. Que isso E quando a pessoa ouve errado, ouviu uma coisa e a pessoa falou outra? Então aí é pior ainda, né? Dupla vergonha, Dupla vergonha. Você não estava prestando atenção direito no que a pessoa estava falando e a pessoa também não se comunicou direito. Aí... Bom, nós vamos para um rápido intervalo. Depois, a primeira pergunta da volta do break, eu vou perguntar a respeito... já eu falo. Eu quero saber entre as mulheres, porque parece que elas se dão bem melhor, elas dão cada indireta na outra, está morrendo de raiva da outra, mas, ai, queridinha, tudo bem. E nós, homens, não temos essa capacidade. A gente já não olha para o cara, se olha já é com cara feia, para sair o que foi não custa. E lá vai para o vinagre a tal da inteligência emocional. Já a gente volta. Atenção! A TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Pronto, já estamos de volta recebendo o coach Flávio Marini para o tema Importância da Inteligência Emocional. E eu encerrei o primeiro bloco, falei que na volta a gente ia falar um pouquinho sobre as mulheres que se dão em direto umas com as outras, às vezes chegam até vias de fato verbalmente, mas tudo numa boa. No final termina em beijinho. E eu estava falando e o Flávio complementou que a gente se arrepende tanto do que fala a mais, né, o over, não é? E depois não tem volta, gente. Aliás, tem uma frase bonita do Khalil Gibran Khalil, que diz o seguinte: os filhos que criamos, as setas que lançamos e as palavras que nós falamos não voltam jamais. Exatamente. Jamais. Você pode chegar na pessoa e falar, eu peço 1000 vezes desculpas. A pessoa é capaz de responder, eu vou me lembrar 1000 vezes do que você falou.
E aí existe também uma questão do auto-perdão. Se você se abre, e eu também já cometi várias vezes, eu acho que todos nós já falamos coisas que nos arrependemos depois, mas vale a pena fazer uma autorreflexão, e isso é sinal de inteligência emocional. Uma autorreflexão, onde eu errei, o que eu posso fazer? Não dá mais para mudar, não dá, a palavra não volta mais, não dá mais para mudar a situação porque ela já passou, mas eu posso me desculpar, eu posso fazer alguma coisa para compensar isso. Então, faz são paliativos, né? Reconhecer o erro é legal, exato, só não apaga. Mas mostra que você está disposto a reconhecer e você mesmo está disposto a mudar. E talvez a outra pessoa fale assim, ok, eu posso não te desculpar daquilo que aconteceu, mas eu percebo que você está melhorando e vou te dar um voto de confiança. Agora, esses diálogos apimentados que uma tem com a outra e vice-versa, estou falando no caso feminino, não é? De coisas graves, elas vão se ofendendo, entre aspas, mas não perdem o controle dessa glândula que você falou aí. É uma capacidade maior do que as nossas homens? É um controle maior da inteligência emocional? Por nascença? As mulheres elas se preocupam mais com a inteligência emocional delas e elas naturalmente elas já têm uma predisposição a serem mais ligadas a essa questão da emoção. Por isso elas controlam melhor. Não quer dizer que todas têm uma alta inteligência emocional. Isso não quer dizer. Ninguém, né, nem homens nem mulheres, a gente pode dizer já tem uma alta inteligência emocional só porque se controlou na hora de falar. Existem vários outros fatores. Mas, de fato, as mulheres estão mais propensas a serem mais cuidadosas com isso e conseguem caminhar numa discussão sem ir às vias de fato, ou sem, né, agressões mais até físicas como os homens. Os homens eles são até mais instintivamente mais agressivos, né? Por conta de hormônios, por conta a gente tem todo um histórico bem homens das cavernas ainda aí, né, no nosso DNA, quando a gente fala de instintos. As mulheres são mais emotivas, elas se preservam mais, elas são mais cuidadoras do que nós, que temos um instinto mais caçador e mais, né, da briga, da luta. Isso, defender a família, defender a casa, defender o time de futebol dele. Isso, é tudo a posição dele, né? Não tem exemplo melhor do que briga de torcida, não é? Exato. De um esporte. Às vezes sai morte, é inconcebível isso, né? Exato, é inconcebível porque não se percebe o outro. Né? Eu falo bastante isso em algumas palestras. Tá? Pô, mas do que adiantaria? Então eu brigo com você porque você não torce para o mesmo time que eu. Então todo mundo vai torcer para um time só, acabou o campeonato. Né? Mas acabou o campeonato, só tem um acabou vencedor. O esporte, né? Não tem mais, por que a gente vai torcer para os outros? Então a inteligência também de ver o outro, isso daí tem a ver com empatia. Agora, o Flávio, existe exercício, existe técnica, tem como controlar isso? Como a gente se exercita, não é, para ter mais cautela ao falar? Perfeito. Para ter mais cautela ao falar, a primeira coisa é aprender a ouvir. Isso pode comprometer. Você na sala com o chefe, você solta uma batatada lá, acabou. Viu? Acabou a sua chance aí de promoção. Já era. É isso mesmo. Eu vim aqui pedir desculpa. Não, aceita a desculpa, mas passa no departamento pessoal. Lá tá desculpado, aproveita, passa ali no DP e já pega a tua cartinha. Já pega. Mas como nós estávamos conversando, né, somos dotados de dois ouvidos e uma boca. Então já, mamãe e vovó já falavam, né, escuta mais, fala menos. Né? Eu fiz até um post nas minhas redes sociais ontem mesmo, exatamente isso. Você quer melhorar sua liderança, sua comunicação? Então fale menos e escute mais. Essa é a primeira, um grande passo, uma grande dica. Você escutar mais, escutar com atenção. Né? Não é uma escuta seletiva ou uma escuta falsa. A escuta falsa é aquela que a gente está conversando aqui, o que você estava falando mesmo? Não sei. Então aí já perdeu, ninguém estava prestando atenção. Né? É a escuta atenta mesmo, uma escuta empática. Tentar entender o outro, se abrir para outra opinião e aí você consegue elaborar melhor a tua fala sem atropelos e sem ser grosseiro, sem ser... Agora, exercício de fato físico existe? Existem exercícios para você praticar no dia a dia, né? Até o próprio exercício físico, você se exercitar vai produzir uma série de hormônios que vão também te dar autopercepção do seu corpo. Então, autoconhecimento é um pilar da inteligência emocional. Você conhecer, você se ver bem, a autoliderança, você entender
Quando você se olha no espelho, você vê uma pessoa vencedora, uma pessoa líder, uma pessoa que se comunica bem, uma pessoa que é empática, que é carismática. Então, trabalhar essa sua percepção. Até a sua veste, como você se apresenta para as pessoas, como você gosta de ser percebido. Então, isso são exercícios. A postura, né? A sua postura, exatamente. A postura emocional nós estamos falando aqui também. Exato, perfeito. E aí, a habilidade social. Como é que eu me comunico com o outro? Eu estou aberto a conhecer o outro? Isso é um exercício do dia a dia. Abra-se para o novo, abra-se para o diferente. Abra-se para a pessoa que é diferente de você, que tem uma outra opinião, seja no futebol, seja na política, seja no dia a dia, seja nas soluções do dia a dia. Não fique focado em problemas. Aconteceu um problema, caiu aqui um copo. Se a gente ficar discutindo quem é o responsável por cair o copo, quebrou, quem vai pagar o quem copo? vai pagar, ou vamos dar uma solução. Bom, pega um pano, vamos dar seguimento, né, ao que interessa. Agora, existem pesquisas, inclusive globais, a respeito das reações humanas, né, de determinados povos, inclusive nós brasileiros? Sim, existem muitas pesquisas. Todas essas pesquisas, inclusive que baseiam a inteligência emocional, elas iniciam principalmente em Harvard, em Princeton, nas grandes universidades americanas, né? E são trazidas, inclusive, em Harvard mesmo, a partir dessas pesquisas e de outras pesquisas de inteligência emocional e de psicologia positiva, que é a felicidade, colocar a felicidade em primeiro lugar. Foi desenvolvido o curso mais disputado em Harvard. Você sabe qual que é? É o curso de felicidade. Oh. O curso mais disputado hoje em Harvard, pelos estudantes, é o curso de felicidade. Deve ter segredos para a gente caminhar nesses meandros da vida, né? Exato. E eles falam que se você busca sucesso pensando em ser feliz, você está no caminho errado. Você tem que primeiro ser feliz para alcançar o seu sucesso. E isso agora, é um pilar importante de inteligência emocional. É interessante, muitas vezes a gente fica confuso, porque nós temos um jogador de futebol, o Zidane, você lembra do Zidane? Ele perdeu a cabeça e deu aquela famosa testada no outro. Quer dizer, um atleta, né, um cara de um valor enorme no mercado financeiro esportivo, não é? Ele deveria ser pleno nas emoções. Como que ele vai me perder a cabeça aquele tanto? E tem outro caso do jogador brasileiro que deu aquela cotovelada, não é? Que mudou a carreira, mudou a vida dele a partir daí. Foi até para melhor. Não é? Sim. Mas poderia não sê-lo, não é? Como é que se explica, né? Gente bem treinada, gente bem postada, gente que adorada por milhões de pessoas. O próprio Neymar, que perdeu a cabeça outro dia, deu um safanão no torcedor. Vai saber o que o cara falou para ele também. Né? Mas ele, como atleta, deveria... Sobe as escadas da fama, continua subindo, né? E dá o desprezo é uma arma maravilhosa, né? Pode ser usado? Com certeza pode. O que aconteceu com todos esses grandes atletas, figuras públicas, né, que perdem a cabeça e tomam uma atitude dessa? É exatamente não contou até 10. É o sequestro da amígdala. Quando vê, já foi. Isso. Ele ouviu alguma coisa ali, o Neymar, o próprio Zidane, a reação é instantânea. Então, uma reação a uma agressão, às vezes pode ser uma outra agressão, devolver a agressão, ou verbalmente, ou fisicamente, ou pode ser se encolher, ou pode ser fugir. E aí, quando você consegue estar treinado e você consegue respirar e contar até 10, você libera essa emoção da amígdala e começa a passar por outros filtros, vai para o córtex pré-frontal, tal, que já fala assim, escuta, você está numa outra posição. Despreze, dê um sorriso, dê um abraço, você não sabe por que essa pessoa falou, mantenha a sua posição onde é aquilo que você disse também, Flávio, é fazer a leitura exata do problema, né? Exato. Isso acontece muito nos condomínios, briga de criança, briga de piscina, na churrasqueira, cachorro sim, cachorro não, o cachorro é porte médio, não, ele é porte grande. Por bobeira, muitas vezes chegam-se às vias de fato. Exato. E às vezes até coisas mais graves, né? Exato, você vê muito isso em todas as comunidades, né? Condomínios, prédios, condomínios, você tem muito isso. Então, a criança fez alguma coisa e aí o vizinho já vem e briga e tal, e na verdade não está prestando atenção. Já vi até casos de, por exemplo, uma criança estava chorando a noite inteira, berrando, o vizinho reclamar com o outro que
Pô, mas você não faz seu filho ficar quieto. E não se colocou na situação. Pô, uma criança pequena estava com dor de ouvido, estava indo para um hospital. Pô, se coloca no lugar do pai. Você acha que a gente quer, né? O pai quer que o filho chore a noite inteira? Claro que não é agradável nem para a criança, nem para ele. Quer que o cachorro tenha, sem querer, feito lá suas necessidades no meio do elevador? Não. Vai pegar o papel, vai ajudar a limpar. E as pessoas não se colocam no lugar do outro, né? Muitas vezes. Então, essa é exatamente a questão do respira, conta até 10, começa a ver a vida de uma outra maneira, tenta ver a vida de uma outra perspectiva. Aquele filme Sociedade dos Poetas Mortos, quando o professor, né, interpretado lá pelo Robin Williams, genialmente, fala para os alunos, vamos ver de uma outra maneira, e ele pede para os alunos subirem nas carteiras. Como é que você está vendo sua sala agora? De uma outra forma. Caramba, eu nunca vi por essa perspectiva. Tem uma metáfora disso, mas de ver a vida de outras formas também. E saibam que o maior contra-argumento para absolutamente tudo é o silêncio. O silêncio não tem como argumentar o silêncio. Não tem. Fica quieto, cara. Exatamente. Você não concordou, respira, fica quieto e... a outra pessoa, ela se desmancha. Desmancha. Some. Exatamente. Você não precisa ter uma reação de agressão ou nada assim, né? Puxa vida, eu gostei do papo, queria agradecer muitíssimo ao Flávio Marini, coach, para o tema Importância da Inteligência Emocional aqui no Show Mais. Obrigado, Flávio. Eu que agradeço, foi sensacional a participação. Foi muito legal. Muito obrigado. Bom, o encerramento hoje vai ser em italiano, que é um povo meio quente também, e deixa para discutir tudo na mesa do almoço. Non piangere mai davanti alla gente che non comprende il significato delle tue lacrime. Ciao, bella.